E você, aqui é o Mestre Fruk, trazendo mais um vídeo de lore, e dessa vez os nossos queridos Wood Elves, né, os Elfos da Floresta. Bom, vamos retratar hoje aí todo aspecto sobre os Elfos da Floresta, pois vou falar da origem deles, vou falar da sua religião, vou falar aí dos seus costumes, como do Pacto Verde famoso, da famosa caçada selvagem, dos dons de Ifri, de tudo que caracteriza os elfos ali como os melhores arqueiros, caçadores. Vou falar também sobre as suas eras, as suas batalhas contra os próprios Khajiit. Vou falar aí também sobre o espaço que eles têm dentro do domínio Aldmeri e sobre as missões também ao final do The Elder Scrolls Online, né? Como vou contar a história das missões resumidamente para vocês, beleza? Bom, meus caros, então vamos começar, beleza? Primeira coisa, vamos naquela introdução bacana. Bom, a vida de muitos do domínio Aldmeri começa em Valenwood, né? Verde, arborizada, repleta aí de uma grande variedade de plantas e animais. Um lar aí dos primeiros elfos dos ancestrais Yonofei, né? Para quem não sabe, os antigos, os primeiros, né? Que deram origem aos humanos, aos elfos, seriam os descendentes dos divinos. Com o tempo e através de gerações, esses primeiros colonos se adaptaram à floresta. Eles aprenderam a furtividade, a astúcia, estudando ali suas novas presas, né? Eventualmente, eles se tornaram os Elfos da Floresta, ou os Bosmer, como são chamados, né? Também chamados aí por eles mesmos de Boish, ou povo da seiva de árvore. Muito mais leves aí que os Altmer, né? Seus primos, intensos e ágeis. Os Bosmer são arqueiros e batedores de renome, né? Conhecidos por rejeitarem as rígidas e convencionais tradições da alta cultura Altmer, dos High Elves. Eles aí muitas vezes preferem uma existência mais romântica, mais simples, sabe? Sendo chamados muitas vezes de indisciplinados e tolos por seus primos, né? Seus primos aí alto-elfos, que vivem tirando sarro dos Wood Elves, né? Com piadinhas de mau gosto. Vivem, galera, de 2 a 3 vezes mais que os humanos, né? No caso, um elfo ali de 200 anos ele já é considerado um elfo velho. Agora, um de 300 anos já é considerado um ancião. E é muito comum vermos aí elfos de até mais do que isso, sabe? Chegam ali às vezes até 400 anos, sabe? Eles vivem bastante. Bom, baixinhos e exímios malabaristas, né? Que apesar aí da sua estatura conseguem se locomover com extrema agilidade, né? Principalmente nas florestas, eles conseguem se locomover tipo mais rápido até que outras raças, talvez perdendo apenas aí para os orcs. São os melhores arqueiros de toda Tamriel, possuindo a habilidade de atirar flechas sucessivas em um ato contínuo. Isso aí é praticamente uma exclusividade dos elfos. Ninguém consegue atirar tantas flechas tão rápido quanto eles, né? Rumores dizem até que eles foram os inventores do arco. Mas outra de suas habilidades se destaca muito a capacidade de controlar criaturas. Eles conseguem controlar a mente de criaturas da floresta, ursos, lobos, cães, aranhas. O que for, eles conseguem entrar na mente desses animais e trazer eles como um companion, né? Como um ajudante para si. Isso aí é muito famoso em outros jogos da série. No ESO a gente não vê isso, mas em outros jogos é muito presente. Além de que eles possuem a capacidade de se camuflar por entre a mata, né? Eles adentram para dentro da floresta e dizem que só dele entrar, dele encostar no mato, ele já desaparece, sabe? Eles possuem uma camuflagem muito boa. Bom, falar agora sobre a história, né? Como é que surgiram esses elfos aí maravilhosos, né? Bom, vou chegar depois numa parte que eu acho que vocês não vão gostar muito, né? Mas o surgimento deles é muito bonito, né? A história dos elfos, galera, dos elfos da floresta, os famosos Bosmer, né? Que significa exatamente isso, Mer do sufixo elfo, né? E Bosmer, elfos da floresta. É dito que eles surgiram dos primeiros Aldmeri a pisar no continente, né? Já é sabido que os primeiros Aldmeri eles chegaram aí
pelas ilhas de Somerset, né, por esse lado do continente. E aí eles começaram a se distribuir pelo continente. E quando eles chegaram, logo que deram de cara com a floresta aqui de Valenwood, né, ou Floresta de Valen, como a galera traduz, eles deram de cara com um novo ambiente, né, uma selva ali que eles não conseguiam domar, que eles não tinham conhecimento para lidar com ela, né. E aí eles precisaram adaptar seu corpo e a sua mente, né? E sob o apadrinhamento de Ifri, para quem não sabe, Ifri é um dos divinos do panteão dos elfos, né? Uma das divindades, um dos Hydra, tido aí como um dos mais poderosos e o mais cultuado pelos Wood Elves. Ifri, o deus da floresta, na história, né, diz que quando ele houve a criação de mundos, houve um grande caos na criação, né? Quando o mundo foi criado, a realidade ela foi gerada. O que aconteceu? As pessoas criadas ali, as criaturas, elas se transformavam em planta, e de planta elas se transformavam em feras, e de feras em pessoas, e pessoas em planta. Tudo era um caos, sabe? Não existia uma ordem natural, tipo, pessoas são de carne, plantas são de madeira, sabe? Não existia uma ordem natural para as coisas. Então aí veio o Ifri, conhecido como o deus do agora, né, o deus da floresta, e ele deu ordem à natureza. Ele falou, isso é feito disso, aquilo é feito daquilo, e ele deu uma ordem para o mundo, né? E é dito que Ifri estabeleceu essas leis naturais, né? E da partir daí ele se fez ossos da terra. O que seria isso? Ele se fez um dos primeiros, ele se fez um dos Ionofeis, que foi uma das divindades a habitar ali com os homens, com os elfos. E é dito que esses primeiros elfos Aldmeri, eles se esbarraram com Ifri, e Ifri deu a eles ensinamentos, deu a eles cânticos, né? Deu a eles o que eles precisavam para sobreviver na floresta, né? Em troca, Ifri moldou eles, a sua imagem, mudou a natureza deles, entendeu? Por isso que os elfos são diferentes de outros elfos, sabe? Só que para que isso aí acontecesse, eles teriam que concordar com um pacto conhecido aí como Green Pact, ou Pacto Verde. E os elfos concordaram com esse pacto, que mais tarde eu vou falar dele aí, diz respeito a um pacto de não agressão à floresta. E desde que eles fossem fiéis ao pacto, Ifri os abençoaria ali com seu conhecimento, permitindo até que eles mudem a sua própria natureza, sabe? Para que eles consigam entrar em batalhas mais poderosas, que eles consigam criar casas e tudo mais para si, entendeu? Deu até um conhecimento proibido, né? Conhecido como a caçada selvagem, sabe? Que eu vou falar também depois, mais tarde. Diferente de outras raças que construíram as suas torres de poder, né, como no caso da Crystal Tower, da White Gold Tower, os elfos eles não construíram a sua torre de poder, eles a cultivaram, né? Os elfos da floresta. Eles cresceram a torre da Seiva Verde, né, conhecida aí, que é um gigantesco carvalho Graf, que são essas árvores gigantes da floresta, que é dito que naquele tempo assumia diversas formas, sabe? E possuía diversas portas. Não é muito claro porque esse livro que fala sobre isso, né, os contos aúrbicos, eles são meio que escritos em parábolas, né? Parece muito uma coisa meio Velho Testamento da Bíblia, sabe? O Antigo Testamento é uma coisa que não dá pra entender, não fica muito claro pra gente. Só que fala sobre que a árvore não tinha uma forma definida, que ela tinha portais nela, talvez até portais para outras dimensões, né? Mas é dito aí que mais tarde, depois que começou a haver as rebeliões lá em Círod, né, as rebeliões alessianas, que os elfos começaram a fugir de lá da região, os antigos aí Elnofeis, esses elfos fugiram para a floresta de Velen. E quando eles chegaram aqui, um dos seus feiticeiros, o Anumaril, ele tentou estabelecer uma cidade ali para seus elfos. E quando ele tentou fazer isso aí, ele meio que corrompeu a árvore de Eldenroot, né, que seria a primeira árvore ali, a torre de poder deles. E aí não mais a árvore conseguia se mover, né, porque antigamente é dito que a árvore ela tinha várias formas, ela se locomovia. E aí ela perdeu essa capacidade e se tornou a árvore como a gente conhece hoje, sabe? Isso aí tá lá na referência do Enigma Árbico 4, né? Fala sobre Eldenhoof. É um dos livros, quem quiser ler, é complicadíssimo, mas vale a pena, beleza? Tem um trecho que fala assim: os elfos Boish foram os ossos da terra que mais ouviram a Jeffrey. Jeffrey seria Ifri, né? Só que escrito aí num outro dialeto. Que ouviram mais de Jeffrey e suas canções verdes, né?
Eles não construíram uma torre, eles cultivaram um grandioso carvalho gráfico, cujas raízes brotaram de uma bolota ocasional. E esta era sua pedra. E porque a bolota poderia possivelmente estar em outro lugar, a seiva verde era múltipla e diversa, e cada uma delas podia andar. Está escrito dessa forma, né? Um pouco confuso, mas exatamente como eu falei. Bom, tá aí o surgimento, então meus queridos vieram lá dos primeiros Aldmer habitar o continente. Foram mudados ali pelos ensinamentos de Ifri e se adaptaram à vida na floresta, beleza? Bom, seguindo adiante, o que a gente tem? Sociedade dos Elfos. A gente tem Pacto Verde, né? Pacto Verde, as suas leis, a sua organização social, como é que funciona? Como é que é o esporte dos Elfos? Bom, vamos lá. Os Elfos da Floresta, eles vivem em uma monarquia, sabe? Eles seguem a um rei. Só que, apesar de ter a figura do rei, né? Eles veem ela como algo divino ou algo histórico, não é como os Bretons que veem um rei também um pouco dessa forma, como herdeiro, só que eles veem um rei também como alguém que pode chegar e conquistar esse poder. No caso, os elfos não. Os elfos eles veem realmente como alguém divino, alguém que já vem aí de um histórico de descendência real, né? O que acontece? Eles são muito unidos aí pela dinastia Camoran. Dinastia Camoran é exatamente essa que a gente vive aqui no ESO, né? Tem aqui, a gente faz parte dessa dinastia, a gente serve ao rei Camoran. E assim, é claro que todos os Wood Elfos seguem aí, nem todos seguem, né? A gente tem aí que alguns dos Wood Elfos, na verdade, eles até preferem seguir a outros líderes, como por exemplo o Wider King, né? Ou o Rei Silvestre, também conhecido, que é um dos reis ali que governa Greenshade, é uma figura mística, uma figura divina também. E existem também nações menores, que eles falam, nações menores de Valenwood, que eles seguem os seus conhecidos Three Tanes, né? Seriam os Tanes da árvore, alguma coisa do tipo. Que seriam autoridades locais conhecidas, né? Muitos escutam mais eles do que até o próprio rei, sabe? Isso é dado também a várias disputas de poder que eles tiveram pelas eras, que eu vou comentar mais no final da live, beleza? Apesar da diferença aí de autoridade entre as diversas partes da Floresta de Velen, a maioria dos Bosmer, principalmente os que vivem no interior, seguem aí o conhecido Pacto Verde, né? Também chamado de Tratado da Fronda e da Folha. Suas regras elas são bem claras. Fala o seguinte: não causar dano ao verde da Floresta de Velen. Eles também chamam a floresta, tratam ela por o verde, né? O verde. O verde o que é? A floresta. Eles veem a floresta como algo divino mesmo, sabe? Também diz não comer nada que venha das plantas. Nada. Não pode comer fruto, pode comer nem fruta podre, você não pode comer. Não pode comer especiaria, não pode comer nada, beleza? E eles devem seguir também o conhecido mandato da carne, que diz que você só pode comer carne. Então não toque em nada da floresta. A não sei que seja alguma coisa que venha de fora da floresta, mas no geral eles só comem carne. A dieta dos elfos é toda baseada em carne. E aí o mandato da carne ele diz o seguinte, né? Quando seus inimigos forem mortos, né, você deve consumir a carne do seu inimigo. E você deve fazer isso em até 3 dias, para que a carne não apodreça, né? Podendo até sua família te ajudar nessa tarefa. Você pode dividir a carne do seu inimigo com sua família. Inclusive até se seu inimigo for um próprio Wood Elf, sabe, um Khaji, independente do que for, você deve comer a carne do seu inimigo dividido com sua família. Fala também de não matar desperdiçadamente, sabe? E também não assumir a forma das bestas. Não fica muito claro o que seria a forma das bestas, né? Muito provavelmente se trata também das formas de Ricine, mas eles dizem também sobre a forma das bestas, a forma original da natureza, né? A forma que eles aprenderam com Ifri, que eles se tornam ali uma planta praticamente, uma forma de planta, quando eles entram no que a gente conhece como uma caçada selvagem. Que eu vou falar daqui a pouquinho. Além disso, os elfos do pacto atacam qualquer um que eles veem agredindo a floresta, sabe? Mas no geral, eles costumam fazer vista grossa para os outros, né? Guardando aí os ensinamentos apenas para si. Apesar do costume de comer carne, galera, dos inimigos, a maioria dos elfos aí, os elfos da Segunda Era, na verdade, né? Eles abriram mão desse costume. Eles preferem não comer a carne dos inimigos, né? Sendo mais praticado isso aí pelos elfos do interior.
A gente tem ali como é que fala? Uma emancipação dos elfos, né? Alguns deles vão para as cidades, sabe? E quando eles vão para a cidade, eles trocam alguns dos seus costumes e param de seguir alguns e muda um pouco a cabeça, né? Apesar deles ainda seguirem e não agredirem a floresta, eles preferem não comer carne dos seus inimigos. Mas sendo assim, já que eles não podem tocar na floresta, não podem nem utilizar da madeira podre que cai no chão, nada. Como é que eles fazem fogo, por exemplo? Eles não fazem fogo, beleza? Então eles não têm trabalhos, por exemplo, em aço. Eles não têm trabalho de ferraria, não tem, né? O que acontece? Eles se acostumaram a usar pedras, tendões de animais, pra tudo, né? Sim, ossos também, couro, sabe? Pra roupas, pra armas, pra suas ferramentas, até pedra de obsidiana eles usam, mas eles não tocam na floresta, beleza? Outra coisa também, né? Inclusive, existe inclusive assim, um licor, né, chamado de jaga, que é muito famoso entre os elfos, que se trata de um leite de javali fermentado. Eles fermentam o leite, tipo, por semanas, e aí eles utilizam esse leite como um dos seus licores. Por quê? Porque eles não podem, por exemplo, usar cana ou frutas para fazer os seus licores, né? Tem também o podrido. O podrido, ele é muito famoso, que ele é meio que feito de carne fermentada com órgãos de trípsis, sabe? Eles deixam, tipo, por muito tempo a carne sendo fermentada, tipo, coisa de anos. E anos mesmo, sabe? E tipo, uma das bebidas mais raras aí dos Wood Elves. E eles usam ela para celebrar casamentos e tudo mais, sabe? Sendo aí conhecida como como é que fala ali? A essência dos javalis, sabe? Dos músculos do javali. Seriam a força das criaturas, ou a força do poder da floresta. Então eles bebem essa bebida fermentada de músculo de partes de animais, representando ali que eles estão recebendo a força da floresta. Utilizam muito nos seus rituais e nos seus casamentos, beleza? Só uma curiosidade, né? Acho bacana. Nesse pacto, esse Green Pact, né? O Pacto Verde, Y'ffre os abençoou aí com sua forma, né? Sendo assim, apesar de proibido, em tempos de crise, os elfos eles podem realizar o ritual da caçada selvagem. O que é esse ritual? O que eles fazem, né? Eles fazem um ritual, na verdade, que eles assumem a sua forma primitiva. A sua forma primitiva, eles ficam algo parecido com uma planta, né? Como se fosse uma Spriggan, algo parecido com lodo, né? E aí, quando eles entram nessa forma, vamos dizer assim, essa forma primitiva, né? Essa forma bestial, eles conseguem lutar por dias, semanas incansáveis, sabe? Eles não se cansam, eles lutam e lutam as batalhas. E tipo assim, eles fazem um ritual com um objetivo na mente. O meu objetivo é matar, sei lá, o rei de Atimora, que é um dos eventos que aconteceu na história. E aí eles vão atrás desse objetivo, e enquanto eles não fazem esse objetivo, eles não se cansam. Mas quando eles completam o seu objetivo, é dito aí que eles morrem, sabe? Então é uma coisa extrema para um tempo de crise, porque quando você faz esse ritual, você conseguiu o seu objetivo, você morre, sabe? E eles utilizaram isso aí na primeira, na terceira era. Aqui na segunda era não existem vestígios históricos, né? Vou falar isso aí logo mais. Também Y'ffre deu a eles aí outros conhecimentos também, né? Como no caso dos cânticos, né? A gente tem os cânticos aí ritualísticos, né? Que é dito que eles cantam por dias. Os elfos ali, eles pegam, tipo, por dias, e eles cantam e vão cantando e dançando, e eles vão fazendo as raízes das árvores crescerem, né? E as raízes das árvores crescem e vão formando o que a gente conhece como suas casas. É por isso que as casas dos elfos a gente vê que no próprio Elder Scrolls Online elas são brotos de árvore, né? Elas são formadas por raízes. Ou seja, eles não agridem a floresta, eles não tiram madeira para criar suas pontes, as suas casas mesmo. Eles vão cantando os cânticos, fazendo as danças que Y'ffre os ensinou. E assim as árvores vão crescendo e se tornam essas casas, né? Como a gente conhece, como a gente vê no jogo. Beleza? Isso aí eles conseguem, esse conhecimento deixa eles moldarem toda a natureza à sua vontade, sabe? Isso aí eles fazem para que eles não precisem agredir, né? Transgredir, na verdade, o Pacto Verde, beleza? Bom, galera, a tribo dos Bosmer é dita aí que eles têm um costume muito estranho de guerrear por esporte.
Aí tu imagina, poxa, guerrear por esporte, como é que é isso? Assim como todo mundo tem um esporte, os orcs têm o Voshbal, os Argonians também têm o seu futebol. Aqui eles têm um esporte um pouco diferente, que é tipo guerrear. Mas é guerrear de um jeito diferente, sabe? E já tem um livro conhecido, né, escrito com esse tema, escrito por Mistral Aurelian, né? O livro fala o costume de guerrear dos Elfos da Floresta. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Fala o seguinte, fala exatamente dessa forma. Enquanto os Elfos da Floresta da cidade se contentam com bebidas e luxos proporcionados aí pelo comércio imperial, tribos remotas nas profundezas da selva são muito mais selvagens, né? A guerra é constantemente travada sobre as fronteiras de Valenwood. Quando as tribos não estão atacando os Khajiit para valer mesmo, eles estão atacando umas às outras por esporte. Os bosses tribais não lutam por nenhum propósito significativo ou construtivo. Eles parecem incapazes de entender o conceito de lutar pelo controle da terra, dos recursos ou das fronteiras. Os Elfos da Floresta atacam um ao outro por espólios, vanglória e tédio. Tédio, nessa ordem. Os invasores tribais costumam fazer barulhos de mamutes e trovões. Muitos roubam itens ou até pessoas, que podem ser resgatadas de volta pelos proprietários. Essas guerras não são travadas até a morte. As mortes ocorrem, mas são incidentais e geralmente lamentadas, né? Muitos ataques terminam sem qualquer briga. É considerado o ápice da habilidade entrar na vida de outra tribo, na vila de outra tribo, e roubar um item para ser resgatado, sem ser notado, é claro. Quanto maior o item, maior o prestígio, sabe? Graças a séculos dessa prática de entrar em outras tribos sem ser notado e roubar itens, os Bosmer tribais se tornaram lendários por sua discrição, sabe? A sua habilidade de se esconder. E o título tem um poema muito famoso, que o título dele significa Os 1000 Benefícios de se Esconder. É um poema muito famoso entre os Elfos da Floresta. Seguindo esse conceito, a tradição da Guerra do Luto ainda é seguida em quase todos os lugares de fora da cidade, sabe? Quando o membro da tribo é morto, ele ou ela é simbolicamente substituído por meio de um ataque de reféns. Como é que é isso? A tribo capturará um cativo de uma tribo vizinha, né? Se o falecido era um membro especialmente poderoso ou de prestígio da tribo, vários cativos poderiam ser levados para substituí-lo. Ou seja, morreu uma figura importante, tu pode ir numa tribo vizinha, sequestrar as pessoas de uma tribo vizinha e trazer para sua tribo, sabe? Para substituir a falta que aquela pessoa vai fazer. E após ali um período de tortura física, supostamente para testar aí a dignidade, o cativo é recebido com alegria no clã. Essa repentina reversão de horrível abuso, né, para ir um amoroso abraço, confunde a inteligência fraca dos Bosmer cativo, que se apegam aos seus atormentadores, né? Quase uma síndrome de Estocolmo, né? Tipo, forçada ali pelos elfos. Tradicionalmente, a vítima recebia a posição, os bens e a família do membro da tribo falecido, né? Embora essa prática raramente seja honrada hoje em dia. Aí termina o livro, né? Então, bacana. Os elfos, eles têm um esporte, sabe? De invadir outros vilarejos, sabe? De guerrear entre si, de entrar nos vilarejos, roubar, sequestrar pessoas, roubar objetos. Quanto maior o objeto, quanto mais pessoas, maior é a glória. E se você não for notado, melhor ainda, sabe? E aí eles trazem pra si, e as pessoas do vilarejo depois elas podem reaver aquilo, tentando sequestrar de volta, tentando roubar de volta, e eles ficam nessa ladroagem de um com o outro. E esse seria o esporte das tribos do interior, né? E tem essa também Guerra do Luto. Você perdeu um membro da sua tribo, você pode invadir outra tribo, sequestrar um membro lá, né? E trazer pra sua tribo, você tortura ele até que ele cria uma síndrome de Estocolmo ali por você e comece a gostar do seu torturador, né? E conviver na sua sociedade. Então, caralho, bizarro, mas achei muito foda, sabe? Bom, continuando aí, o comércio é algo fundamental para os elfos em sua sociedade, né? Já que eles ficam extremamente limitados aí em seus recursos graças ao seu Pacto Verde, né? Eles não podem, por exemplo, utilizar de madeira, não podem utilizar de ferro, não podem utilizar, porque eles mesmos não produzem esse tipo de coisa. Então até suas flechas e muitas vezes seus próprios arcos, eles dependem de comércio com os imperiais, comércio com os Aldmeres. Então assim,
são extremamente limitados nesse quesito, né? Sua economia se baseia ali em vender pérolas dos rios, couro dos animais, né? Da floresta, minerais que eles pegam por aí, raros, né? E até mesmo conhecidos os dedos da mão dos seus magos quando eles morrem, né? Os seus feiticeiros mais poderosos, eles decepam os dedos, já que eles comem a carne, eles tiram os dedos e vendem como amuletos mágicos e dizem que isso é muito eficiente, sabe? Engraçado, né? São artigos raríssimos e caros. Eles também são conhecidos, no caso, os Bosmer, por sua hospitalidade, sabe? Com outras raças. Ao longo das eras aí, eles foram sempre recebendo os reclusos, os reféns, vindo das guerras, né? Tipo, tava acontecendo guerra em Estiróide, por exemplo, estava acontecendo. Até mesmo Argonians vieram refugiados muitas vezes de Black Marsh e se esconderam em Valenwood. E os Wood Elf sempre foram hospitaleiros e receberam todos ali em seus braços, entendeu? Isso é claro, as tribos, as cidades grandes, né? As tribos, a galera costuma ser um pouco mais reclusa. Bom, falar agora da arte e arquitetura, né? Um pouquinho aí um pouquinho mais dessa ideia de como que eles vivem, né? Por exemplo, como é que eles vivem sem o fogo, por exemplo, né? Tô falando sem o fogo, mas tem um fogo na minha frente aqui, né? Vamos ver o que é isso aqui. Seria uma espécie de fogo mágico? Bom, não sei, mas provavelmente é um osso feito da queima de ossos, né? Porque um elfo, ou não é uma coisa élfica, né? Que eles jamais criariam fogo a partir de madeira, por exemplo. É conhecido que as suas casas aí são crescidas em plantas, né? Dado o seu pacto aí de não agressão, e o uso de madeira, como eu falei, é proibido. Sendo assim, os elfos não forjam armas de metais para si, como eu havia comentado, ficando restrito ao uso de pedras, tendões, ossos e obsidiana para essa finalidade. Seus arcos geralmente são feitos de chifres de animais, né? Chifres ou de partes, mas no geral é de chifres, né? E apesar de serem os melhores de Tamriel, os melhores arcos de Tamriel, eles não são apreciados por outras raças que acham eles ali muito rude, sabe? Muito rudimentar. Os Bosmer, eles são muito dispostos a comprar e a usar arcos e flechas, como eu ia falar, de madeira criado por outras raças, né? Já que o pacto impede eles de criar os seus próprios, né? E é conhecido também, popularmente conhecido entre os elfos, que os seus arcos ali, os tendões, a linha, né, que eles usam no seu arco, é feita muitas vezes ali de tendões de animais, né? E principalmente de intestino de Khajiit, porque eles falam que o intestino de Khajiit tem uma elasticidade fora do comum, né? Então a maioria dos arqueiros de Valenwood adora utilizar o intestino de Khajiit para fazer a corda do seu arco. Beleza? Bom, a flecha dos Bosmer, galera, são esculpidas aí em ossos, né? E adornadas aí com penas, né, de várias espécies de aves. É o que dá para eles fazerem, né? Eles acreditam também que a fonte dos ossos que eles utilizam nas suas flechas, ela dá propriedades especiais. Por exemplo, assim, se você usa uma flecha de osso de mamute, ela é capaz de atingir seu inimigo com muita força, né? Se você usa, por exemplo, ali uma flecha de osso de pássaro, ela voa mais rápido, ela é mais precisa. E se você usa uma flecha de osso de Senshi, né, Senshi dos tigres, ela é capaz de causar mais dano, né, causa maior dano ao seu adversário. Outras raças já tentaram replicar essa ideia, como por exemplo ali os imperiais, tentando fabricar de aço e tal para ver se ia dar certo, mas nunca teve o mesmo resultado das flechas aí dos Wood Elf, passou longe. Bom, como eu havia comentado, já que os elfos eles não podem fazer fogo, eles acabam ficando refém da natureza, do que a natureza dá pra eles, né? Como por exemplo aí, ao cair da noite, eles conseguem enxergar, né, graças aí à luz da lua, entendeu? E aos cogumelos cintilantes que tem pela floresta também, sabe? Além dos vagalumes, né? Tem vagalumes que pairam pela floresta. Então, graças a isso aí, eles conseguem enxergar à noite na floresta. É dito também que nenhuma tinta comum dos homens, dos alto-elfos, nenhuma tinta consegue secar, né? Quando eles criam suas construções aqui na floresta, nenhuma dessas tintas funciona para pintar as construções, porque elas não secam. A floresta é muito úmida e quente, sabe? Sendo assim, os Wood Elves eles criaram com o tempo uma tinta capaz de
aguentar água. Então eles escrevem em pergaminhos que você pode mergulhar dentro da água e tirar. Ainda vai estar escrito no pergaminho normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Tem histórias sobre isso. Enquanto a tinta de outras raças aí, eles viram um propósito maior em utilizá-la para deixar mensagens temporárias, já que elas não secam, né? Elas borram. E eles utilizam isso muito em tempos de guerra. Beleza? Bom, vou falar um pouquinho agora da religião dos elfos, né? Quem que eles adoram, como é que é aí os seus costumes. Já falei bastante, na verdade, né? Tudo é um pouco envolvido, um pouco ligado ali na criação e tal. Mas eles têm uma certa diferença no seu panteão dos High Elf, por exemplo, né? A gente tem ali Ifri. Ifri é a divindade mais importante, né, do panteão dos Bosmer. Enquanto Auriel, o deus dragão do tempo, ele pode ser ali o rei dos deuses, tal, o deus do tempo. Os Bosmers, eles reverenciam mais a Ifri, né, como o espírito do agora, como eu havia falado, né, aquele que veio e deu ordem à natureza, né, aquele que se fez os ossos da terra, que se fez um dos primeiros, né, um elfo também, e veio ali habitar entre os elfos para poder ensinar a eles os seus ensinamentos, né. Então eles muitas vezes chamam aí Ifri de narrador, né, pelas lições que ele ensinou aos primeiros elfos, além dos seus ensinamentos, incluindo o ensinamento proibido da caçada selvagem. Beleza? Outro deus também cultuado, assim, diferente um pouco assim dos High Elves, por exemplo, seria Zen, o deus da labuta, né? Ele seria aí o deus do pagamento em espécie, ou até mesmo que inclui tanto remuneração em dinheiro, na verdade, como retribuição, né? Ou seja, é um deus meio que da vingança, né? Estudos indicam aí uma origem mitológica desse deus, né? Que argoniana, uma mistura meio argoniana e meio Akavi, que talvez tenha sido introduzida em Velewood ali pelos marinheiros de Cotton Rig, né? Seria também esse Zen seria também uma figura da agricultura, sabe? Uma entidade aí que pode trazer abundância para eles, esse tipo de coisa. É claro que eles não praticam agricultura, né? Mas seria vamos supor, uma divindade que faz crescer a natureza, por exemplo, entendeu? Tá no panteão deles também, dos deuses deles, mas é aquela coisa. Não é um deus dos primeiros, né? Como a lei dos Altmer e tudo mais. Eu tô falando só os deuses diferentes, né? Se você for pegar Mara, Katoshi, Lorkhan, todos esses fazem parte do panteão aqui dos Wood Elves também, mas esses aí fazem também dos imperiais, fazem da maioria das raças. Eu tô falando aqui só os que tem de diferente, beleza, galera? Temos aí Bandar, né, que é o deus bandido, né? É um espírito enganador de ladrões e mendigos aí que eles pegaram emprestado ali dos Khajiit. Temos também Ermamora, né, que é o homem da floresta, não confundir com Irmãos Moura, né, que seria ali o príncipe Daedra, né? Irmãos Moura, né? Eles acreditam que o Ermamora, ele é um espírito malicioso de malandro, né? Cujos cultistas Bosmer aí dizem que não tem nada a ver com o Irmãos Moura que a gente conhece, né? Aquele príncipe Daedra cheio de tentáculos, cheio de olhos e tal. Cultuam também Jonin Jod, né? Que seria a pequena e a grande lua, né? Os deuses Aldmeres ali das luas, sendo considerados aí os espíritos da boa sorte e da sorte ruim também, né? Pegaram lá emprestado os Khajiit também. Além de tudo isso, tem também Hissini, que seria o deus das caçadas, né? O pai aí dos homens besta, dos lobisomens, né? Dos werebears, dos werebats, de todos aí os homens besta mesmo. Conhecido como mestre da grande caçada e senhor de todos os licantropos. Os adoradores de Hissini não são tão implacáveis quanto aqueles que adoram outros Daedra. Eles sempre dão as suas presas, né? Pelo menos uma pequena chance de escapar. Isso aí é uma coisa bem bacana, né? A galera licantropo que cultua Hissini, eles meio que caçam por esporte, sabe? Então eles não são tão taxativos como, por exemplo, aqueles que cultuam Molag Bal, que levam seus... ou, por exemplo, o Boetia, né? Que já chega e passa a faca já. Não, Hissini sempre dá uma chance da sua presa escapar. É uma das características interessantes. E vou falar mais tarde, tem um clã conhecido como Houndsmen. Houndsmen
É um clã de Wood Elves, né? Uma tribo aqui dos Wood Elves, que eles meio que se revoltaram contra o Pacto Verde. Eles não seguem o Pacto Verde e eles seguem as ideias aí de Ricine, e eles se transformam em lobisomens e tentam subjugar e até destruir a cultura dos elfos, matando a própria Dama do Verde, né, a Green Lady, e o Sylvenar. Vou falar isso lá no finalzinho da live, quando eu vou falar das missões de Malabaltor, beleza? É dito que após a morte, os Wood Elves aí, que não violaram o Pacto Verde durante as suas vidas, eles se libertam das suas prisões corpóreas, né, e se reúnem com os Hydras e seus ancestrais em Aetéreos, né, na vastidão, né, no espaço. Para os Bosmer, a vida mortal é mais uma alegria do que um castigo, sabe? E existe também uma coisa chamada Uzi. Uzi seria um purgatório reservado aí aos Bosmer que violaram o Pacto Verde, chamados aí de apóstatas, né? Apóstatas do Pacto. Seus nomes seriam apagados da história por Ifri, né? E substituído pelo silêncio. E suas almas retornarão ao mundo sem forma, representado pelo Uzi, assim como era na criação, onde nada tinha forma, às vezes era besta, às vezes era homem, às vezes era planta. Eles voltam para essa ideia do caos, sabe? E isso para eles é um tormento, um purgatório, que levam aí os elfos a querer seguir o Pacto Verde, né? Para não caírem no purgatório, beleza? Até que ali como é que fala, o preço de suas ações ele esteja satisfeito, né? Após isso eles podem merecer o Aetéreos. Coisa interessante é que nos ritos fúnebres, né, falando da religião aí, nos ritos fúnebres dos elfos, eles têm o costume de comer o cadáver dos seus falecidos. Eles fazem suas preces lá com o cadáver do falecido e daí eles comem, sabe? Eles repartem como se fosse uma espécie de banquete, sabe? E no final eles deixam apenas os ossos, e os ossos são guardados aí num ossuário especial, né? Que seria meio que onde vai ficar ali o... Se você chegar num cemitério de elfo, por exemplo, só vai ter ossos, entendeu? Porque a carne eles comem, sabe? E pra eles isso aí é uma honra, uma forma de honrar aí o próprio Pacto Verde, né? De seguir os mandamentos aí de Ifri. Bom, galera, vou falar agora, antes de fazer minha pausa, sobre o humor dos Wood Elf. Cara, os Wood Elf tem um humor muito zoado, é umas piadas muito ruim mesmo. Mas eu acho que é engraçado de tão ruim que é, sabe? Tem um livro chamado O Humor dos Wood Elves, que foi escrito aí pelo Tellinger, né, o artífice, muito conhecido por escrever diversos livros. Eu adoro os livros desse cara, porque ele sempre retrata da cultura, sabe? Assim, ele escuta nas conversas de bar, ele entrevista pessoas e ele sempre tenta retratar as coisas mais inusitadas das diversas culturas aqui de Tamriel, né? E ele mostra aqui umas piadas, né, dando exemplo de como é o humor aí dos Elfos da Floresta. Por exemplo, aqui ele fala, uma das piadas, né? Por que o macaco caiu da árvore? Porque ele estava morto. Aí tem uma outra, né? A primeira pessoa pergunta, fala assim, pergunta se eu sou uma árvore. Aí a outra vira e fala, você é uma árvore? Não. Aí tem uma outra pior ainda. Qual lado do corpo tem mais penas? O lado de fora, né? Imagine que você está num bote, né, num barco que está afundando em um rio infestado de piranhas. Como você sobrevive? É só você parar de imaginar. Por que o besouro trovão comeu carne crua? Porque ele não sabe cozinhar. Por que as abelhas fazem bzzz? Porque elas não sabem assoviar. Tá aí, meus queridos, o humor dos Wood Elves. É muito ruim, cara, é muito ruim. Mas enfim, eu acho que de tão ruim chega a ser engraçado, né? Bom, em seguida eu vou falar aí sobre as eras, né? As batalhas que eles tiveram entre as eras. Eu vou falar sobre as missões aqui, fazer um resumo das missões dos elfos aqui no Elder Scrolls Online. Então continue aí, vou fazer uma pausa rapidinho de uns 5 minutos e o Mestre Fork já volta. Beleza?
Dali, pô, voltei. Continuando aí com a nossa lore. Bom, vou falar agora, meus queridos, das eras, né? Das incontáveis, na verdade, bem contáveis eras. E os eventos que a gente tem dentre as eras. Bom, primeira era, o que a gente tem de tão importante na primeira era? Os Bosmer aí é conhecido que eles se unem sob a liderança do rei Eplear, né, que era o rei deles na época, conquistando a selva, né, e fundando ali a primeira dinastia Camoran, assim que eles chegaram aqui em Valenwood, né. A partir daí eles fazem um acordo formal com o Império Alessiano lá na primeira era, no ano de 340, porque eles precisavam para manter o Pacto Verde, né, que durou até começar umas certas disputas de fronteira, sabe. A partir daí ocorreu a primeira caçada selvagem datada na história. Lá no ano de no ano de 369, isso mesmo. E essa primeira caçada selvagem acabou com a morte do alto rei nórdico Borgas, né? Que foi visto aí como um ato de autodefesa, dado aí que o rei Nord ele viria se juntar aos Cirodílicos aí para ajudar eles mais tarde na guerra, né, contra as fronteiras ali de Valenwood com os Wood Elves. Então foi a primeira caçada selvagem registrada na história, foi neste momento, que foi bem sucedida. Mais tarde, na primeira era, os Bosmers aí foram devastados pela praga tsariana, né, que é a praga lançada lá pelo Tsar, né, que é um dos Slowdes, né, não sei se vocês lembram disso aí. Na primeira era, no ano de 2413, né, a partir daí que eles foram devastados por essa praga, eles acabaram sendo absorvidos ali pelo Segundo Império, né? E o Império, muito esperto, o que fez igual faz com todo mundo, dividiu toda a floresta de Velen em pequenas regiões, pequenos distritos autogovernados, né, para que eles não mais pudessem se unir ali contra o governo imperial. A partir daí os fatos mais interessantes começam a aparecer agora na Segunda Era. O que a gente tem na Segunda Era? A gente tem a famosa Guerra das Alianças, né, que é o que se passa aqui no ESO. Por volta ali do ano 582, os Bosmer se tornam ali parte do domínio Aldmeri, né, com seus aliados, os Altmer e os Khajiit, né. A aliança era precária, assim, se for olhar pelos conceitos, por diferença de conceitos, né. Mas, todavia, o Comitê dos Talmor, das relações ali da aliança, né, conhecida aí, ele encorajou a tolerância entre as diferenças culturais dos Bosmer para tentar ajudar a manter o domínio unido. Ou seja, os Altmer eles detestam os costumes dos Wood Elves, mas por um bem maior, ele ali, um dos Talmors ali da Segunda Era, ele encorajou a tolerância, né, entre essas diferenças, e acabou que deu certo, né. A Eldenroot, né, para quem não conhece, a árvore gigantesca que a gente tem ali no centro da floresta aqui de Graftwood. A Eldenroot, ela se torna a partir daí a capital dos Bosmer, né? Tornou a capital do domínio, na verdade, o domínio Aldmeri. E atraiu muitos novos imigrantes como resultado, né? E logo isso também estimularia no surgimento ali de planos para estabelecer um tipo de arena de gladiadores. Eles fizeram um puta de um coliseu em plena Graftwood. Eu acredito que isso a gente não vê aqui no ESO, pelo menos eu não estou lembrado nesse momento, acho que não. Mas mais tarde vai surgir, sim, um coliseu em plena Graftwood, sabe? Muitos Bosmer, eles viram o domínio como a sua única chance de sobrevivência, enquanto muitos outros permaneceram ressentidos, né, com a aliança, acreditando que o domínio havia poluído aí a floresta de Velen, principalmente os mais conservadores aí do Pacto Verde, dado que foi construído diversas construções nesse período na floresta, né, como o porto aqui de Haven, como por exemplo a cidade de South Point, né, que é uma cidade imperial. Tem também aqui, ó, um vilarejo Khajiit, Redford Trading Port, tá vendo? Então, assim, eles acreditam que isso tudo aí levou a poluir a floresta, sabe? Nesse período, a árvore gigante, conhecida aí como, que é uma cidade gigante andarilha, né, conhecida como Falinest, ela desaparece. Até então ela era a capital dos elfos aí,
Eles adoravam essa árvore, era tipo uma árvore colossal, gigantesca, que eles habitavam dentro dela como uma cidade, e ela andava, se andava realmente pela floresta de Velen. Ela simplesmente desapareceu e ninguém mais obteve notícia dela até o final da era, né? E muitos ali crentes, né? Crentes de Falinest, né? Chama Falinest Faithful, né? Eles começaram a se juntar nos locais para onde a árvore migrava. Ela migrava 4 vezes por ano para locais diferentes da floresta. Eles começaram a se amontoar nesses locais e começaram a orar pedindo o retorno da árvore, sabe? Bom, ao final da era, segunda era, lá pro ano 800, os Altmer aí usando um antigo tratado, isso aí já depois do Interregnum, né? Depois que já havia rolado esse período que se passa Elder Scrolls Online, eles, baseado em um antigo tratado, eles justificam ali retomar e invadir Valenwood, né? E restabelecem aí Aldmeri, né? A segunda, conhecida segunda Aldmeri. Até que a aliança ela foi absorvida aí pelo Império de Timber Septim, né? Que logo ali conquistaria todo o continente. Nesse período, né, no ano 800, praticamente 300 anos depois, a cidade da ilha de Falinest ela retorna, né, e é estabelecida aí como capital de Valenwood, tendo aí o rei Camoran e toda a sua realeza se mudado para ela, né, abandonando ali Eldenhulf. Porém, Eldenhulf continuou como uma cidade grande, né, sendo muito habitada ainda, muito utilizada, porém não mais como capital de Valenwood. Mais tarde a gente tem a Terceira Era, né, nos eventos da Terceira Era. Os Camoranos aí que conseguiram sobreviver ao Império de Timber, né, eles se restabelecem como governantes e guiam os Bosmer por 250 anos de paz. Só que mais tarde, na Terceira Era, no ano de 249, aparece um usurpador ao trono, né, pretendendo aí usurpar o trono, né, dizendo ser um dos herdeiros camoranos. E ele lidera um gigantesco exército de mortos-vivos e mercenários, né, que trouxe a devastação da floresta de Velen e grande parte além ali da costa ocidental de Tamriel. Então, assim, é claro que depois de bastante tempo, apesar de toda essa devastação, ele foi derrotado. Só que a partir desse momento os Bosmer mudaram, sabe? Eles começaram a acreditar ali, a se tornar mais isolacionista, né? Começaram a se organizar em governos menores, começaram a acreditar que autoridades centralizadas era algo ruim e não mais estavam vendo reis com bons olhos, né? Um pouquinho mais tarde nessa era, nós temos um evento muito conhecido que a galera sempre me pergunta nas lives, que é o conhecido da Guerra dos 5 Anos. O que a gente tem na Guerra dos 5 Anos, né? Ocorreu no ano 395 ao ano 399, né? Que na fronteira de Elsweyr e Valenwood, vários carregamentos de madeira que abasteciam as florestas ali dos elfos estavam sendo roubados, sabe? Vários bandidos Khaji, eles estavam roubando sempre essa madeira que é destinada aos elfos. E eles começaram a ficar até um pouco desesperados porque eles não estavam recebendo remessa de madeira de fora. É até um pouco hipócrita, né? Eles não podem pegar da própria floresta, mas eles podem comprar de fora, sabe? E aí os Bosmer eles atacaram, é conhecido aí por eles atacarem a cidade de Torval, né? Em retaliação ao ataque dos bandidos. Só que daí começa uma sanguinária batalha de disputa de fronteira, sabe? Os Khaji se sentem extremamente ofendidos e eles começam a revidar. E aí eles ficam batalhando aí por 4 anos e 9 meses. Afinal dessa luta aí é bem óbvio quem saiu vitorioso, né? Quem saiu vitorioso foram os Khaji, sabe? Porque os Khaji eles têm feiticeiros mais habilidosos, eles têm batedores enormes de 5 metros, entendeu? Tem os Sentry que são os puta dos gatos parrudos. Então, assim, os Wood-Elf, tadinho, pequenininho, ágil, são excelentes arqueiros e excelentes em se esconder, né? Mas numa batalha, quando sai do território deles, eles já ficam ali bem comprometidos, né? E aí os Khaji saíram vitoriosos e começaram a expandir um pouco a borda da sua fronteira e começaram a governar naquele momento as 2 margens do rio Shiloh, né, conhecido. Bom, meus caros, chegamos aí nas missões do ESO, né?
missões do ESO, o que a gente tem de bacana? Bom, o que eu tive de experiência nas missões do ESO? É o seguinte, as missões de Graphwood, elas falam muito poucos do Wood Elf, pelo menos a missão principal, né? A não sei que você pega umas secundárias. Elas falam muito pouco da cultura Wood Elf. As missões de Green Shade, as missões, né? A principal fala um pouco. As secundárias envolve mais magia, envolve mais uma coisa Elide, High Elf, não tanto Wood Elf. E Malabaltor é puramente Wood Elf. Então o mapa que mais se concentra a história mesmo, focada nos Wood Elfs, na minha opinião, no ESO, é Malabaltor, sabe? E aí eu fiz a missão de Graphwood e de Malabaltor, vou contar pra vocês. Bom, a missão de Graphwood, ela tem muito mais a ver aí com uma ideia Aldmeri, sabe? Do que o de Elf em si, sabe? Vamos lá, vamos pra história, né? Bom, o vilarejo costeiro dos High Elves, né? Conhecido ali como Haven, né? Que a gente, se for abrir o mapa aqui, a gente vê aqui embaixo esse vilarejo, né? É um porto, né? Da floresta de Velen. Estava sob ataque dos piratas, né? Conhecidos como Prowler. E Lord Garesh, né? Que você deve conhecer o Lord Garesh Ree. Ele aí é o Thane dos Khajiit, né? O Main, na verdade. E ele chega com sua tripulação dos Khajiit dos Aldmeri ali. E com a ajuda dos pescadores locais, ele consegue ajudar ali os cidadãos a escapar, né? É claro que com muito aperto, né? Eles conseguiram ajudar os cidadãos a escapar. E você encontra os cidadãos ali meio desesperados ali no meio dessa fuga, tentando se refugiar ali nas praias, enquanto a cidade estava toda tomada por piratas, né? Então logo após ele se instala aí em uma fortaleza dentro da cidade, né? Ele consegue invadir e se instala lá dentro. E aí Vestígio, ele ajuda Lord Garesh nessa empreitada para tentar retomar a cidade, dada a situação que ele estava vendo. E ele acaba invadindo os navios piratas, né? E descobre os planos ali dos piratas, que envolvia acumular corpos dentro de Haven, da cidade, para ressuscitá-los ali em forma de mortos-vivos, né? Além de tomar um controle de um amasso, cara, um amasso lendário que habita os esgotos da cidade. Então, assim, os piratas basicamente eles queriam criar um caos, né? Trazendo aí um grande prejuízo para a aliança da Aldmeri e Domínio. Vestígio acha um jeito ali de se infiltrar nas fortificações da cidade, né? Na guilda dos guerreiros, né? Que estava sendo palco ali dos rituais necromânticos e tal, que traria a cidade abaixo. E após ele adentrar no local, ele derrota ali os responsáveis, sai vitorioso e acaba recebendo uma mensagem do rei Camoran, né? Camoran Airadan é o nome dele, né? Conhecido rei dos elfos da floresta, né? Que diz ter conhecimento dos seus grandes feitos. E aí é dito para que Vestígio diga para o rei uma frase bem interessante, fala: as vinhas são mais fortes no amanhecer. É engraçado que o rei Camoran ele é todo desajeitado, né? E quando Vestígio chega para trocar ideia com ele, ele pergunta, né? O que você veio fazer aqui? Como você chega tão insubordinado assim diante de um rei? Se você não falar logo, eu vou te mandar picar e servir no jantar para os convidados. E caramba, vindo de um Wood Elf, ele tava falando sério, né? E aí Vestígio vai e fala a frase pra ele. Aí o rei entende que ele é alguém mandado, né? Alguém que tipo se destacou numa das batalhas, ajudou os Wood Elfs e é alguém enviado para o rei. E o rei Camoran, logo devidamente apresentado, ele questiona, né, se Vestígio não saberia construir embaixadas, porque ele precisa que alguém construa a embaixada dos Khajiit, que até então já estava na promessa há bastante tempo, mas ninguém... as obras ainda não haviam começado, né? Os High Elves, eles que estavam incumbidos de construir a embaixada dos Khajiit, não estavam colocando a obra para frente. E aí Vestígio começa a investigar, né? Vai lá na responsável, pergunta para ela o que estava acontecendo, e ela fala que, poxa, basicamente ela fez tudo que ela precisava fazer, contratou os trabalhadores locais, comprou o material e tudo mais, mas que ela não sabia por que os trabalhadores não estavam cumprindo com o contrato, sabe? Parecia ser uma coisa simples, mas de repente você se coloca no meio de uma trama, né? Tipo, alguma coisa estava atrapalhando de construir a embaixada Khajiit, né?
alguém estava interferindo, alguém de dentro da própria Aldmeri Dominion, sabe? É muito estranho. Bom, nesse meio do caminho você conhece aí o príncipe Naimon, e ele vai te ajudar a fazer um ritual para a rainha, né? Para a rainha Irene. É um conhecido aí como cerimônia de ratificação, né? Ratification Ceremony é o nome, né? Que ela precisa acontecer, que essa cerimônia aí vai mostrar que a rainha Irene é a verdadeira candidata à imperatriz, né? A imperatriz de toda Tamriel, né? Que ela realmente foi quem nasceu para aquilo, entendeu? Vai esclarecer, vai dar visões para ela do futuro e tudo mais. Então assim, você tem que ajudar a acontecer essa cerimônia de ratificação. A partir daí, deixa eu achar onde eu tô aqui. Você começa a investigar, né? Fazer duas coisas: ajudar a entender o que estava acontecendo, né? Que os trabalhadores não haviam construído a Embaixada Khajiit, ao mesmo tempo que você vai atrás aí das coisas que você precisa para fazer o ritual de ratificação. E aí Vestige é colocado no jogo de empurra-empurra, né? O príncipe acusa a embaixadora, uma das embaixadoras, né? Aquela que você havia questionado, de que o projeto não estava pronto da embaixada. Ela pega e acusa os Khajiit, os trabalhadores. E aí você começa a investigar mais e você descobre que nos locais onde os suprimentos haviam sido comprados, haviam sido colocados, guardados, os suprimentos estavam todos podres, as ferramentas estavam quebradas. E quando você vai no local de construção, os trabalhadores estavam mortos, sabe? Poxa, alguma coisa estava muito errada, né? Mas beleza, diante disso, a cerimônia tinha que acontecer, né? A cerimônia da rainha não podia mais tardar. Então o espião do rei, Camoran, ele fica responsável por continuar investigando aquilo, e você parte para conseguir as ferramentas que você precisa para que esse ritual de ratificação aconteça. Bom, no ritual de ratificação é preciso 3 elementos, né? Para o ritual ser concretizado, né? Nas preparações, porque eles chamam de Orrery, né? Que seria um dispositivo ancestral dos antigos elfos, né? Que pode elevar a capacidade da rainha, a capacidade divina, né? Uma ideia que for apoiada ali pelo Silvernar e pelo Mane, né? Para o ritual aí, esse ritual acontecer, precisaria primeiro de um operador habilidoso, segundo, uma fonte Aiwild de poder e uma centelha divina, né? Bom, a fonte de poder, né? A centelha divina, na verdade, poderia ser uma relíquia do deus ali, do deus ladrão Khajiit, conhecida como Manto de Hadin. Então, uma história bem legal em cima desse manto, vou contar pra vocês. Que boatos sugerissem que estivesse no local de escavação conhecido por nevar em meio à floresta. Bom, pra quem tá curioso, esse local fica bem aqui, beleza? Olha lá, Falinest Winter, né? Que é onde a árvore de Falinest ela descansava nos invernos. Esse local ele neva no meio de uma puta de uma floresta tropical, né? E existe um motivo bem claro para isso, que tem a ver com esse manto de Hadin, né? Porém aí Vestígio primeiro ele vai buscar por um operador, né? Um operador hábil, o que leva ele a Darane, né? Darane seria uma estudante dos rituais Aiwilds, que mora em South Point, que é o vilarejo dos imperiais. Bom, quando o protagonista chega ali, a cidade está um caos, a cidade está toda cercada de soldados que não estão deixando ninguém entrar na cidade. Tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo na cidade? Que tá desse jeito, é uma bagunça. Bom, eu vou deixar aquela Columbine passar porque eu sou um Wood Elf e tô na floresta. Bom, continuando. Ele chega lá e descobre que a cidade está um caos. As pessoas estão matando umas às outras sem controle. Várias das pessoas da cidade foram transformadas em ursos. E para completar, o bêbado da cidade, ele ganhou o poder de mover os céus e as tempestades. Ele está jogando raios e fazendo chover sobre a cidade de South Point. E ninguém tá entendendo nada. O que tá acontecendo? Que caos é esse, sabe? E aí você se junta com a Darane e começa a investigar o que tá rolando na cidade de South Point. Bom, no meio ali das suas investigações, você acaba... quando você vai descobrir o que tá rolando, você leva ela até o seu laboratório.
começa a curar as pessoas ali que estavam transformadas em urso e começa, ajuda o bêbado da cidade ali, né, a resolver seus problemas pessoais, para de atacar as pessoas. Acontece que você é levado aí à igreja da cidade, aonde supostamente estaria o seu prefeito. Bom, ao entrar lá, você já é levado de cara para as catacumbas da igreja. Chegando lá, tem uma figura muito controversa, ninguém mais, ninguém menos que Sheogorath, o príncipe da Edda da Loucura, né? E Sheogorath, ele te pede para fazer um favor para ele. Ele fala que não dá pra ver muita lógica nas coisas que Sheogorath faz, né, nas suas escolhas, mas ele fala que ama o prefeito da cidade, ama de paixão, de amor mesmo, e que é como se fosse tipo um filho pra ele, que ele não poderia matá-lo, mas ele queria que ele morresse, porque ele fez alguma coisa errada, ele desonrou Sheogorath diante das coisas que ele fez. Bom, não faz muito sentido, né? Não dá pra entender direito o que Sheogorath ele queria e por que ele queria aquilo. Mas enfim, você tem a escolha ou de matar o prefeito da cidade, ou de tentar convencer Sheogorath a levar ele como uma estátua, né? Uma lembrança para o seu jardim, para que enfeite o seu jardim, ou de qualquer forma, uma criatura do seu jardim. Eu sei que você tem essa escolha. E assim que o Sheogorath ele leva o prefeito da cidade, tudo volta à normalidade. E Danare, daí ela parte contigo para te ajudar a operar o Orrery, né? Que seria ali a ferramenta que transformaria a rainha Irene em algo divino, né? Faria ela transcender algum entendimento. Bom, a partir daí a gente segue pro local da cidade ali, caminhante de Falinest, né? O local de inverno. Como eu falei, é um lugar que neva, né? Em meio à floresta. É dito que os elfos, né, os High-Elfos, assim que eles chegaram nesse local, buscando esse manto, esse local, eles começaram a cavar, e eles cavaram tanto que eles acharam cavernas onde estavam escondidos ali Trolls da Neve, sabe? E tinha vários Trolls da Neve ali atacando, começou a atacar os escravadores e os exploradores, sabe? E aí, ao procurar pelas cavernas congeladas, né, em meio da floresta aí, uma estranha figura de gelo aparece, conhecida como Nairumi. Nairumi parece como se fosse uma estátua de gelo na sua frente e começa a conversar com você. E apesar dela ser uma figura meio estranha, ela tenta manter os trolls de gelo presos nas cavernas, né, para que eles, impedindo que eles machuquem o ataque dos exploradores. Ela era uma pessoa, uma figura, uma mulher, uma pessoa boa tentando te ajudar, sabe? E tem uma história bem bacana de quem é essa mulher, né? Que conta que enquanto a cidade caminhante de Falinest, né? Ela estava ali, ainda existia, né? As pessoas ainda tinham notícia dela. Essa mulher, ela habitava, isso na Primeira Era, ela habitava a cidade de Falinest. E ela era provocada diversas vezes pela sombra de Raijin, né? Um estranho Khaji, né? Que tentava ganhar o amor dela. Só que ele, após várias tentativas fálidas ali, o Khaji, ele usou um feitiço na moça, né? Prendeu ela numa prisão gelada, né? Ali naquele local. E a chave para sua prisão era o manto de Rajin. Que diz a lenda aí que se ela tocasse nesse manto, imediatamente todo o ódio e rancor que ela tinha pela sombra de Rajin iria desaparecer. E naquele momento ela iria cair de paixão, que ela ia fazer textos e poesias e poemas ali para o seu amado, né? E essa era a sua escolha, ficar presa para a eternidade em uma prisão de gelo ou se apaixonar por seu captor, né? E Nairumi havia aguentado até então, né? Ela tá lá desde a Primeira Era, e você fala com ela que é a Segunda Era e ela fala: nossa, estou aqui desde que era conhecido como a Primeira, sabe? E ela não havia tocado no manto, e ela precisava que outra pessoa tocasse nesse manto por ela, para que o feitiço fosse desfeito e ela pudesse ser libertada. E aí Vestígio acaba encontrando com a moça conhecida como General Endari. Essa General Endari já estava ali antes dele, procurando também aí por esse artefato. Só que quando você chega e pede o artefato para ela, a mente dela é corrompida pelo artefato, né? E ela começa a desejar aquele poder para si. E ela fala: porque a rainha é digna, eu não posso ser, porque lutei muito mais lutas do que ela, muito mais batalhas. E aí
a general Endari, ela começa a se multiplicar em vários clones, ela começa a virar várias cópias, e Vestígio tem que lutar contra várias cópias. Com a ajuda de Nairumi, ele acaba conseguindo sair vitorioso, né? E aí ele coloca as mãos no manto de Raijin, recupera o artefato, liberando também a coitada da Nairumi, né? E por último, ele precisava buscar o coração de Anumaril, né? Vestígio então é levado ao Relicário das Estrelas, né? Pra quem não sabe, é uma ruína Aiwild, que fica exatamente aqui onde eu tô, Relicário of Stars, tá vendo? Que as pessoas que passavam por ali, os elfos estudiosos que viviam por ali, eles disseram que aí a ruína, ela havia criado vida, né? E estava aprisionando os magos que adentravam nela e roubando seu poder, né? Após uma série de acontecimentos ali, ao derrotar uma das entidades mágicas que guardavam o lugar e transformavam as pessoas de lá em estátua, conhecida aí como Ukaise, né? Seria a entidade, Vestígio consegue o coração e parte ali para o ritual da rainha, né? Durante o ritual da rainha, a gente descobre um traidor, né? O próprio irmão, príncipe, né? Irmão da rainha. Ele, com inveja, ele tenta usurpar o trono, né? E tudo que ele havia feito ali até então era na tentativa de enfraquecer a posição da rainha, a figura da rainha, para que ele pudesse usurpar o trono, né? E naquele momento o Vestígio entra em ação, luta contra o príncipe, derrota ele acaba morrendo. E diante daquele ritual que não podia ser parado, a rainha retorna e ela fala que teve visões, né? Teve visões do futuro. Ela teve visões de que ela, agora naquele momento ela estava esclarecida, né? Que ela sabia que era ela mesma, mas que ela tinha uma outra consciência, um outro entendimento de tudo, sabe? E a partir daquele momento ela te manda ir atrás de um artefato conhecido como Cajado de Magnus, né? Que é um cajado que estava sob o poder da Aldmeri, mas que necromantes aí queriam colocar a mão nele. E essa missão leva a gente lá para Green Shade, né? Só que eu acabei que não fiz essa missão de Green Shade. Então vou partir lá pra Malabal Tor, beleza? Que tem uma história aí um pouco à parte, né? Bom, Malabal Tor, assim, quando você chega no mapa de Malabal, não sei se vocês sabem, esse mapa daqui, deixa eu cair lá pra Malabal Tor. Você sai na cidade ali inicial de Velin Harbor, né? Que seria um dos portos ali da cidade. E ao que parece, os orcs da floresta do clã Drublog, eles fizeram algum tipo de acordo entre eles ali com os Redguards, né? Com a força Redguard ali que estava atacando o porto, sabe? E aí você chega na mesma hora, no momento em que os Redguards, junto com o clã de orc Drublog, eles estavam destruindo ali, atacando o vilarejo. E aí tem uma figura conhecida como Tenente Iran, ele te ajuda, ele pergunta: o que você está fazendo? Os civis estão fugindo da cidade, você tem que sair daí também, venha com a gente e tal. E aí Vestígio ele fala: não, mas eu quero ajudar, deixa eu ajudar e tal. E aí ele acaba entrando no meio da história, ajudando ele, o tenente, a tirar as pessoas da cidade, né? E conseguir tropas de emergência, né, que estavam presas até então ali na Guilda dos Guerreiros. As tropas foram meio que pressionadas e elas recuaram para dentro do quartel-general ali da Guilda dos Guerreiros e eles ficaram presos ali dentro. E ali acaba que eles fundam um quartel. Não, eles fundam um grupo, né? Eles se reúnem com as tropas que estavam fora e dentro e organizam um ataque para expulsar os invasores da cidade. A partir disso, Vestígio ele consegue, né? Ele consegue expulsar seus captores, mas ele acaba descobrindo que no meio dessa história havia uma capitã, né? Deixa eu achar o nome da capitã. Bom, não tem o nome da capitã aqui. Enfim, tem uma capitã que ela estava responsável, né? Dos punhos dos Talmor, ela estava responsável pela segurança da Green Lady. Para quem não sabe, o Sylvenar e a Green Lady, a Dama Verde, eles haviam sido mortos. Então quando eles morrem, Sylvenar, acho que eu não falei, mas Sylvenar é uma figura meio que um papa, sabe? Ele é tipo um papa dos Wood Elf, sabe? A figura máxima de autoridade espiritual deles. E a Dama Verde, né? A Dama do Verde, a Green Lady, ela é como se fosse a maior figura de poder, de força física dos elfos, né? Ela é tipo sei lá, um general
maioral, sabe? Da figura de força física dos elfos. E segundo a cultura dos elfos, eles têm que se casar. Ambos têm que se casar. Eles são casados aí pelos spinners, né? Seriam os fiandeiros, que são responsáveis ali por realizar esse rito e por manter ali seriam meio que os sacerdotes do Pacto Verde, sabe? E caso isso aí não aconteça, os Wood Elfos eles perdem a sua conexão espiritual, eles perdem força, então eles ficam mais fracos. Então alguém tinha interesse em matar o Silvenar e a Greenlade e manter os Wood Elfos fracos, sabe? Já que quando acontece deles morrerem, outros Wood Elfos na hora eles assumem essa coisa espiritual, sabe? Eles sentem na hora que aquele poder passou para eles, sabe? Os novos Silvenar e Greenlade. Foi o que aconteceu. E diante disso, os novos Silvenar e Greenlade estavam tentando aí se encontrar, para que eles pudessem se casar, só que alguém estava impedindo isso de acontecer, né? E ela estava nesse momento, a Greenlade, nesse vilarejo, nesse porto de Velin Harbor. E aí o que acontece? O Vestígio é colocado ali para resgatar ela, e ele acaba descobrindo, né, que a responsável do Punho dos Talmos, a general responsável pela segurança dela, havia se acovardado, entendeu? Ela havia se escondido durante o ataque e deixou a Greenlade exposta. Então, tipo, você acaba que tem até um dever incumbido de lutar contra ela e tomar a vida dela, sabe? Dessa general covarde, né? Bom, interessante é que depois disso, a Greenlade, ela se questiona: poxa, por que os Wood Orcs estão nos atacando? Por que isso está acontecendo? Tipo, a gente sempre foi... Eles sempre nos ajudaram em tempos de crise, quando haviam guerras aqui em Valenwood e tal, e de repente eles se voltaram contra nós. Por que isso está acontecendo? Aí ela pede o protagonista para investigar o que estava havendo, né? E aí Vestígio vai e tenta encontrar os orcs, né? E quando ele chega na... Cadê? Costumava sempre se aliar aos elfos em tempo de crise, achei. Vestígio então ele se retira para os locais. Caramba, eu me perdi total aqui. Achei. Vestígio então ele se retira completamente. Ele se retira ali para os locais ali dos orcs, né? Para a morada dos orcs. Inclusive eu já estava em cima dela aqui. Que fica exatamente aqui, né? Drabul. Quando você chega ali, você questiona, né, o líder dos orcs, por que ele tinha feito aquela escolha, por que ele estava se voltando contra os elfos. E ele desconversa, ele dá um perdido assim, fala que não sabe, não entende e tal, que você deve estar confundindo e tudo mais. E aí fica claro que ele estava escondendo alguma coisa, né? A partir daí, Vestígio ele se retira para um local de ritual, né? Próximo ali, né? Ele acaba achando o local de ritual. E quando surge uma figura espiritual de um lobo, conhecido aí como The Hound, né? Que solicita, ele fala, quando você conversa com o lobo, ele solicita que a Dama Verde seja impedida de qualquer jeito, né? De chegar à cidade para que o ritual com Silvenar aconteça, né? Para que eles se casem. Isso não podia acontecer. E que Velin Harbor foi apenas o primeiro presente que seria dado aos orcs. Aí você vê claramente que tinha uma figura espiritual de um lobo instruindo os orcs sobre o que eles deveriam fazer. Eles estavam aceitando e lidando com aquela instrução, sabe? Bom, a partir daí a dama cai em uma armadilha, né, do chefe orc e é amarrada em amarras mágicas que drenam seu poder. Vestígio acaba nesse meio do caminho encontrando com uma orc cujo pai é um xamã chamado Glazug, que inclusive é irmão desse chefe que estava tentando te enganar, né? E esse xamã, ele conta que ele é contra os planos do irmão dele, né? Que desafiar os elfos não era o caminho certo, que não era para ele fazer aquilo ali. E rapidamente o Vestígio ele se apressa e ele é levado ao local onde a dama está presa, sabe? E aí ele luta contra os orcs apoiadores ali do Chifre, né? Do clã Chifre. Luta contra eles e vai destruindo ali o altar, destruindo os cristais que estavam mantendo a Dama Verde presa, né? E estava drenando o seu poder. E aí ele consegue libertar ela. A partir daí ele descobre que nem só a Dama Verde havia sido capturada, mas também o Silvenar. E aí ele vai até a fortaleza mais alta lá dos orcs, luta contra os captores. Silvenar estava lá preso, tendo seu poder drenado. E após ele lutar contra os orcs e libertar o Silvenar vira para ele e fala: olha,
beleza, eu tô vivo, mas todo o poder que eu tenho, toda a conexão espiritual que eu tinha com os elfos se perderam. Eles me drenaram tudo. Então eu não sou mais nada além de um simples elfo. Tipo assim, fudeu, sabe? Bom, a partir daí você começa uma campanha, né, de lutar contra hordas e hordas de orc, né, para que Silvenar ele consiga ali reaver o seu poder, entendeu? E fica claro nesse meio do caminho, né, nessa empreitada com os orcs ali, você depois leva Silvenar para sua cidade, conhecida também como a cidade de Silvenar, né? E aí você luta com os orcs, liberta ele consegue reaver parte do seu poder. Só que quando você chega na cidade de Silvenar, a cidade estava tomada. É a cidade onde iria acontecer o casamento de Silvenar e a Green Lady. A cidade estava toda tomada. Para quem não sabe, a cidade ela fica aqui, tá vendo? Silvenar. Ela estava toda tomada pelos conhecidos Houndsmen. Como eu havia comentado, Houndsmen é um clã dos Elfos da Floresta que seguem a Ricine e eles utilizam a arte da licantropia nas batalhas, né? Eles se transformam em lobisomens e lutam com os outros da forma de lobo. E você chega lá, a cidade toda tomada por aquilo. Aí você descobre que na verdade quem estava por trás de tudo isso era o clã do Houndsmen, os Houndsmen, né? Que eles se afiliaram ali aos orcs do clã do Blog e convenceram os orcs de que enfraquecer os elfos e o seu vínculo espiritual e físico que eles tinham com a Green Lady era o caminho para que eles conseguissem criar a sua independência, para que eles conseguissem estabelecer o seu governo, assumir o poder, entendeu? E diante disso você acha os verdadeiros culpados da história, né? O que acontece? Vestígio segue para a cidade de Silvenar, tomada ali pelos Houndsmen, né, que estavam patrulhando as ruas das cidades ali com hordas de lobisomens. E após derrotar alguns ali, eles conseguem informação suficiente, né? E descobre o paradeiro ali da localização dos Spinners, né, dos sacerdotes do Pacto Verde que estavam sendo mantido refém na cidade, e eles estavam usando o próprio conhecimento de Ifri contra os próprios elfos, sabe? E aí você liberta esses elfos, você consegue romper a barreira mágica que impedia Silvenar de pisar na própria cidade, e a partir desse momento fica tudo certo, né? A Dama Verde, que ficou pra trás pra lutar com o lobo espiritual conhecido como The Hound, ela não consegue. Você volta, ajuda ela e ela fala: poxa, o meu forte é a força física, eu não conseguiria lutar contra uma criatura espiritual. É bem interessante. E você ajuda ela a vencer essa batalha contra o lobo. Você liberta a cidade ali dos Houndsmen, né, dos lobisomens, e restabelece o equilíbrio na cidade, né? Ao fim da missão é muito bonito que acontece um casamento, né, entre o Silvenar e a Dama do Verde, né? Os dois se casam ali, os Spinners realizam a cerimônia e aí os elfos eles recuperam o seu vínculo espiritual e a sua força física, sabe? É bem bacana. Bom, meus queridos, me confundi um pouquinho nessa lore aqui, muita coisa. Mas eu acho que a missão ficou claro pra vocês aí. Vou deixar uma frase bem legal pra gente encerrar a live com chave de ouro. Eu sempre deixo uma frase bacana, né? Uma frase impactante que eu achei num dos livros dos Wood Elves, que diz o seguinte, né? Uma frase bem bonita, fala o seguinte: quando os primeiros chegaram, disseram: este é o bosque da única grande árvore. Este é o bosque dos sábios, o bosque Elden. Trouxemos conosco vida e conhecimento, e à sombra da grande árvore construímos as salas de aula e as bibliotecas para fazermos uma colheita do nosso legado intelectual. A semente de Ninihut pode ser transportada a grandes distâncias por pássaros e outras criaturas, mas perto da grande árvore suas folhas crescem altas e exuberantes, porém longe elas crescem mais secas e menos resistentes. Que isso seja para todos nós uma lição. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço do Mestre Fruk. Tá aí a lore dos Wood Elf. E até a próxima. Valeu!